Começou, gente. Ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira, hoje 30 de janeiro de 2026, o último nosso Zoom Notícias do mês de janeiro, que já voou, passou voado mesmo. E agora a gente vai com tudo, com 30 minutinhos de muita informação até o próximo, que será em fevereiro. Vamos lá? Mas começando mal. Aí quando tem esse tipo de notícia para começar o jornal, o repórter apresentador, já fica chateado, que é para falar de mais um caso de feminicídio aqui em Nova Friburgo, pelo menos mais uma vez com aquele alento no nosso coração, mostrando que o pessoal da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, fez o seu papel muito bem feito, como sempre, e conseguiu pegar esse homem. Esse aí é o fato, gente. O que aconteceu? Os policiais prenderam esse homem de 59 anos, acusado de tentativa de feminicídio contra ex-companheiras. A imagem está vendo aí na tela, no centro da cidade, ali na rua 7 de setembro. Esse crime aconteceu na última segunda-feira, tá? Quando a vítima caminhava em via pública, como você viu ali na imagem, agora já é o cidadão chegando na delegacia, e aí ela foi surpreendida pelo agressor. Ele tinha feito ameaças, anunciando que iria matá-la, e em seguida a atacou com um objeto perfuro cortante, ou seja, um objeto que poderia feri-la gravemente. A mulher tentou se defender, caiu no chão, sofreu ferimentos característicos de defesa, tentando ali se proteger, principalmente nos braços e nas mãos. No vídeo a gente pode ver que ela tentou mesmo, se proteger dos golpes. A ação, que foi realizada por esse canalha, esse bandido, foi interrompida com a chegada de populares que se aproximaram, prestaram socorro e fizeram o que o suspeito fugisse do local. Segundo a investigação, essa intervenção poderia ter, de fato, causado a morte dessa vítima. Ela foi atendida e, em seguida, obviamente, acolhida pelo pessoal da DEAN. Bom, gente, diante da gravidade dos fatos, a delegada titular da unidade, doutora Mariana Tomé de Moraes, representou aí pela prisão preventiva que foi autorizada pela Justiça. O suspeito foi localizado no Cardinó e preso sem oferecer resistência, conduzido à delegacia de Nova Friburgo, como você viu nas imagens aí. Bom, prestou depoimento, foram cumpridas as formalidades legais, ele será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. E aí, eu não tenho peninha de chamar de vagabundo, de bandido, não, quem bate em mulher, beleza? O Fernando tá com a língua afiada, Tá com peninha? Leva para casa, beleza? Porque agressor de mulher tem que ficar lá, e tem que ser feito de quê? Disso aí, tá? Dentro do presídio. Brincadeira, meu diretor? Deixa o valentão. Bom, gente, assunto sério agora também aqui no nosso Notícias. Essa questão do posto, da ambulância lá de Lumiar, isso está dando pano para manga, Após a perda da pequena Isadora, que comoveu a comunidade toda a Nova Friburgo, no fim do ano passado, a nossa equipe esteve novamente em Lumiar para verificar como é que estão as obras do posto de saúde e se o distrito conta com atendimento de urgência e emergência de uma ambulância. Vamos ver? Olha lá. 8 anos. Esse é o tempo que os moradores do 5º e do 7º distrito esperam pela entrega da unidade de atendimento de emergência de Lumiar, que desde a finalização das obras segue assim, abandonado. No dia 12 de dezembro de 2022, a Prefeitura de Nova Friburgo anunciou a aprovação de uma emenda parlamentar para a construção da estrutura física do pronto atendimento de Lumiar. O recurso foi destinado pelo deputado federal Glauber Braga, no valor de R$ 894.165,42, para a execução da obra da unidade. Além do valor destinado à construção, no dia 21 de outubro de 2025, a Prefeitura recebeu mais R$ 628.400, também provenientes de emenda parlamentar, para a compra de 2 ambulâncias que atenderiam a região. As obras tiveram início em 4 de abril de 2024, com previsão de conclusão em 7 meses. A construção foi finalizada, mas até o momento a inauguração do posto de saúde não aconteceu e a unidade segue sem atendimento à população. Diante dessa realidade, nossa equipe conversou com Eliane de Andrade, da Comissão de Moradores, que falou sobre como a ausência do pronto atendimento impacta a rotina de quem vive em Lumiar e também de turistas que frequentam o distrito. A falta desse posto em funcionamento, desse posto de urgência e emergência, afeta a vida de moradores e turistas que aqui frequentam.
né? A gente fez uma reunião agora em janeiro e nessa reunião, na ata de assinatura, foram 261 assinaturas e a gente teve no Google Forms 108 formulários preenchidos de moradores que passaram por agruras aqui de não ter a ambulância para atender seus familiares, pessoas que perderam seus familiares, pai, mãe, filhos, porque não tem a ambulância, porque não tem o posto de urgência e emergência em funcionamento. E esse posto de urgência e emergência foi uma reivindicação desde 2016, quando foi aprovada a emenda parlamentar, e a obra começou em abril de 2024, com um prazo inicial de 7 meses para conclusão. A obra finalmente ano passado foi concluída, em 2025, e a gente tem o posto fechado até hoje, sem funcionar, sem atender a população, e a gente só passa pelo desespero de não ter os atendimentos. Com isso, o último caso foi na noite de anteontem. A menina Vitória passou mal em Benfica com ataques e o pessoal de noite tentando entrar em contato com o motorista da ambulância, motorista é outra pessoa que trabalha na ambulância. Eles estavam dormindo e até que se conseguiu que atendesse a ambulância, eles foram a Benfica e aí chegando lá a menina já tinha voltado a si, aí eles resolveram que não iam levar a menina para o Raul Sertã. Então, quer dizer, como é que a equipe da ambulância, que a ambulância não tem nenhum equipamento de socorro, é só um transporte de passageiros, um transporte da pessoa adoentada precisando do socorro, é um meio de transporte, e como é que essas pessoas podem avaliar que não leva a criança para o Raul Sertã? E assim a gente fica aqui abandonado à nossa própria sorte, sejam os moradores, sejam os turistas, né? Porque turista também passa mal, turista já morreu aqui, a gente tem 2 óbitos de turistas, um em São Pedro da Serra, outro lá no Alto dos Peões, né? em casa Herbin, porque não tem atendimento, não tem a ambulância e não tem o atendimento de urgência e emergência que a gente precisa, que esse posto seja aberto, inaugurado e em pleno funcionamento para atender a população. Eliane também destacou a necessidade de mais atenção do poder público para o distrito, que, segundo os moradores, enfrenta dificuldades no acesso a serviços essenciais. A gente aqui está com essa dificuldade muito grande, que não é recente, sempre teve, só que agora a população aumentou consideravelmente e a gente precisa desse atendimento, porque Lumiar está a 40 quilômetros do Raul Sertã, então isso a gente está a 1 hora de atendimento. E, por exemplo, se você considerar a Toca da Onça, que está lá do outro lado, então aí essa distância aumenta muito mais. Rio Bonito até a estrada, aqui a 142, são 18 quilômetros de estrada de terra completamente esburacada. Então a gente está assim, largado aqui em Lumiar e São Pedro da Serra. E toda essa movimentação que a gente tem feito desde o dia da morte da Isadora, a Prefeitura não entrou em contato com a nossa comissão de moradores aqui do Vale dos Peões, que tem feito todo o movimento para a abertura da unidade de urgência e emergência. Também ouvimos Janiele Costa, moradora da região e parte da comissão, que relatou o que mudou em Lumiar após a morte da pequena Isadora e como o episódio ampliou o debate sobre a urgência no atendimento de saúde local. Então, hoje fazem 48 dias, né, da morte da Isa e não tivemos muitas mudanças, né? Nós tivemos a mudança que foram tirados o nosso protesto da frente do posto, né, onde tinha uma faixa bem grande dizendo que posto fechado não salva vidas. E nós recebemos também uma uberlância, né, que a gente costuma dizer. A prefeitura encaminhou para a gente uma ambulância que ela é somente um transporte de pacientes, porque ela só tem um motorista e um técnico de enfermagem. Ela não tem equipamentos, ela não tem medicamento, ela não tem mais o importante, que é um médico para estar salvando a vida dessas pessoas até Friburgo. A gente espera muito que esse posto seja aberto logo para que a gente não perca outras vidas, né? A gente estava até comentando, são 8 anos de luta
por esse posto, a mesma idade da Isa. Quando a Isa nasceu também a chance da gente ter esse posto para salvar vidas e, infelizmente, em 8 anos, o poder público não conseguiu estar entregando para a gente, evitando todas essas perdas que a gente teve todos esses anos. Lumiar fica a cerca de 40 minutos do centro de Nova Friburgo. Para a Janiele, esse tempo de deslocamento representa um risco em situações de emergência. Todo mundo sabe, né, que os primeiros minutos aí após um acidente ou após a pessoa passar mal, aí os 10 primeiros minutos são essenciais para estar salvando uma vida. Em 10 minutos a gente não consegue nem falar com a ambulância, porque o prefeito disponibilizou junto com a ambulância um número de celular, porque muita gente em Lumiar tem dificuldade em estar fazendo ligação para o 192. Geralmente cai em Laje do Muriaé, né, e essa semana mesmo está com disponibilidade no número. A gente também não está conseguindo falar com o 92 e o telefone que o prefeito disponibilizou, que é um WhatsApp, a gente manda mensagem, a gente liga e a gente não é respondido. Eu mandei mensagem na terça-feira pedindo ajuda para uma pessoa que também não conseguia falar e aí me pediu ajuda para estar fazendo esse chamado e até hoje eu não tive resposta e nem abri a minha mensagem no WhatsApp, eles abriram. Então é uma irresponsabilidade dizer que nós temos socorro na região. Nós temos uma ambulância que fica em São Pedro, mas nós não temos nem contato com ela. O telefone disponibilizado, ninguém consegue falar, ninguém consegue atendimento. A Comissão de Moradores também apresentou um novo pedido ao Poder Público, que a unidade de pronto atendimento de Lumiar passe a se chamar Isadora Cardoso, como forma de homenagem e de preservação da memória da criança. A Comissão de Moradores do Vale dos Peões reivindica que o nome dessa unidade de urgência e emergência seja Isadora Cardoso Stupen, que é o nome da Isadora. A gente já solicitou isso, a aprovação dos pais, seja do Juan, seja da Juliana, eles autorizaram. Isso já está um processo administrativo na Câmara dos Vereadores, para que, no mínimo, essa unidade de urgência e emergência receba o nome da Isadora, né, que é essa criança de 8 anos que a gente perdeu aqui exatamente por falta de atendimento de urgência e emergência, que esse posto já deveria estar funcionando e continua fechado. E a gente reivindica a abertura imediata do posto e o nome da Isadora para o posto de urgência e emergência de Lumiar. Sobre a situação das ambulâncias, nossa equipe conversou com a Prefeitura, que enviou a seguinte nota, abre aspas, a Secretaria Municipal de Saúde informa que há uma ambulância básica que fica sediada em São Pedro da Serra, no mesmo local onde o serviço sempre funcionou, nas dependências do posto de saúde do bairro. Essa ambulância é destinada ao atendimento de São Pedro da Serra, Lumiar e bairros próximos. O veículo é uma ambulância básica, equipada com maca e todos os materiais necessários para atendimentos de urgência e remoção de baixa complexidade, cumprindo a função para a qual está designada. A Secretaria reforça ainda que a região também é atendida pelo SAMU, garantindo suporte aos casos de maior gravidade, que pode ser acionado pelos telefones 192 ou 24 222 7398 e 2497 400 8573. Fecha aspas. Nossa equipe também questionou o Poder Público sobre a abertura do posto de emergência em Lumiar. Até o fechamento desta edição, não houve retorno sobre a data de inauguração ou início do funcionamento da unidade. Enquanto a unidade segue sem funcionamento, moradores de Lumiar aguardam uma definição. A expectativa agora é por esclarecimentos sobre os próximos passos e por um posicionamento oficial quanto à data da inauguração do pronto atendimento, considerado essencial para garantir assistência em saúde a quem vive e circula pelo distrito. É muito importante, a reivindicação antiga. Nossa luta aqui na Zoom é, sem sombras de dúvidas, para ver essa unidade funcionando, e gostei muito da sugestão de colocar o nome da menina Isadora como homenagem à unidade de saúde. Seria uma justa homenagem. Beleza, gente? Próximo bloco, consequências de uma chuva fortíssima que atingiu Nova Friburgo ontem. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Fica por aí. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós,
Nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Ontem choveu muito, né? E essa forte chuva causou desabamentos, alagamentos, deslizamentos, olha, interdições. A situação ficou bem complicada em alguns pontos aqui de Nova Friburgo. A Defesa Civil, óbvio, segue monitorando. Vamos ver. A forte chuva, registrada em Nova Friburgo na tarde de ontem, causou diversos transtornos em diferentes pontos da cidade. Na rua Felipe Camarão, no bairro Ponte da Saudade, houve o desabamento de uma calçada em via pública. Técnicos da secretaria estiveram no local, fizeram a avaliação e interditaram uma loja. Veículos foram removidos e um aguardava até a manhã de hoje a retirada. Em Conselheiro Paulino, na subida do Morro dos Maias, foi registrada a queda de barreira que deixou a via obstruída. A circulação de ônibus está temporariamente suspensa. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos e da Secretaria de Desenvolvimento Regional atuam na remoção dos resíduos e a Defesa Civil realiza análise técnica da área. Também houve alagamento na rua Sebastião Pereira da Silva, em Conselheiro Paulino, onde a água baixou sem intercorrências após a redução da chuva. Na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Prado, o alagamento foi mais volumoso e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Veículos chegaram a ser arrastados sem registro de feridos ou de desalojados. A rodoviária Norte, em Duas Pedras, também registrou alagamento. As ruas Júlio Correia da Silva, no bairro Santo André, e Campos Sales, no bairro Pericê, apresentaram afundamento na via. Em Córrego Dantas, houve queda de árvore, atendida pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil realizou vistoria em uma residência na rua Raul Lerrer, no bairro Santo André, que precisou ser interditada. Um casal de idosos ficou desalojado e foi para a casa dos filhos. Na noite de quinta-feira, o prefeito Johnny Maicon e o secretário de Defesa Civil, Major Evi Gomes,
visitaram os locais atingidos. Pessoal, nessa noite de quinta-feira, a gente esteve visitando algumas localidades em que tivemos ocorrências depois das fortes chuvas dessa quinta-feira à tarde. Iniciamos na Ponte da Saudade, onde a gente teve um estacionamento em que parte dele cedeu. Em seguida, estivemos presentes na comunidade de Santo André, onde, após uma avaliação técnica da Secretaria de Defesa Civil, interditou 2 residências. E em seguida estivemos na comunidade Loteamento dos Mais, onde teve um deslizamento de terra. Graças a Deus não aconteceu nada de grave. Imediatamente as nossas equipes foram até o local com reto de escavadeira, com o nosso pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que fez a remoção da parte mais bruta. E amanhã de manhã cedinho as nossas equipes continuarão nas ruas para fazer a limpeza e também a análise técnica para a gente identificar quais serão as intervenções a serem realizadas nesses locais. Então é isso, a gente tem dedicado o máximo de esforço para que a gente tenha uma cidade mais resiliente, ou seja, que ela esteja preparada para enfrentar situações como essa. A gente viu hoje alguns alagamentos, principalmente ali no Prado, em Conselheiro Paulino. A nossa equipe de engenharia já tem debruçado em cima de um projeto para resolver aquela área. É importante destacar que todas as áreas em que a gente desenvolveu o projeto e executou a obra, a gente não teve mais problemas. Cito aqui aquela região central de Conselheiro Paulino, ali nas proximidades do Tildong, SEC, no centro de Nova Friburgo, na Rua Farinha Filho, como também ruas adjacentes, na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, em Olaria, que havia muita água da Rua Minas Gerais. A obra que foi feita lá também resolveu, Alameda Quinota e Muri, e tantas outras vias da nossa cidade. Eu peço aí à população que tenha paciência e compreensão. Nas últimas 24 horas, os pluviômetros registraram média de 41,38 milímetros de chuva. Os maiores volumes foram em Jardim Califórnia, São Geraldo, Catarcione e Duas Pedras. A Defesa Civil segue mobilizada e monitorando a cidade. Em caso de emergência, o telefone é 199. E a nossa equipe foi até a Defesa Civil conversar com o secretário Major Evi Gomes sobre o que aconteceu e também previsões aí para os próximos dias, o acompanhamento de tudo isso. Vamos ver. Após a forte chuva registrada ontem à noite na cidade, a Defesa Civil segue monitorando os pontos mais críticos para orientar os moradores e evitar transtornos. Aqui ao meu lado está o Major Evi Gomes, secretário municipal de Defesa Civil. Secretário, obrigada por essa entrevista e por disponibilizar essas informações aqui para a gente da TV Zoom. E eu começo te perguntando qual que é o breve balanço da Defesa Civil após as chuvas registradas ontem em Nova Friburgo. Ontem, por volta das 17 horas, 17h30, caiu uma forte chuva na cidade, Tivemos em uma hora um acumulado de 50 milímetros, E que aconteceram algumas ocorrências, Muitos derivados com problemas de drenagem, mas nada muito grave, graças a Deus. O solo ele continua molhado, e a chuva fina parece que vai continuar durante o final de semana. Como é que está esse monitoramento das áreas mais afetadas? Isso, o nosso acumulado aumentou bem com essa chuva de ontem, Mas a gente continua dentro de um acumulado que dá para a gente ficar em certa tranquilidade, estão com risco geológico moderado, Mas a gente continua monitorando essa frente fria que está passando. Temos uma previsão de chuva moderada forte para hoje, sábado e domingo. E a gente vai seguir monitorando e, graças a Deus, a reação, o efeito dessa chuva na cidade não tem sido tão danoso, Graças a Deus, tivemos esses problemas pontuais de drenagem, onde a gente precisa de fazer intervenção, principalmente naquela área ali do Santo André, Prado, que a gente tem um problema ali para a gente melhorar a vazão da nossa drenagem naquela região, mas no restante tem funcionado bem dentro do esperado. Agora, pela inspeção que o senhor fez com o prefeito ontem, quais são as áreas mais fragilizadas, que estão mais vulneráveis?
Então, por situação de alagamento, ali no Prado, todas as vezes que tem chuva forte, a gente vai ter esse problema porque a drenagem ali não está satisfatória. A gente precisa, inclusive, como o prefeito já falou, já está a equipe da Secretaria de Obra fazendo o projeto para ser executado ali. Enquanto esse projeto não estiver sendo executado, a gente vai passar por esses transtornos, né, quando ocorrer esse tipo de chuva moderada a forte ali naquela região. Agora, só para a população que está em casa ficar em alerta, o senhor tem uma previsão em milímetros de chuva? Você acha que vai voltar a chover 40, 50 milímetros como foi ontem ou não? Então, a chuva moderada ela já passou de 25 para 50 milímetros, já moderada para forte, né? Então, a expectativa de chuva forte é em média de 50 milímetros. Né? Então, a população deve ficar em alerta. Com certeza, ficar atenta às nossas orientações, aos nossos alertas emitidos pelos meios oficiais, tanto da Defesa Civil como da Prefeitura e também da imprensa oficial, que é o caso de vocês, que prestam um excelente serviço para a população, transmitindo informações para que a pessoa não tome nenhuma decisão equivocada. A gente pede, no local que estiver alagado, evitar de passar, mesmo de carro, né, para que não se envolva no acidente. E em caso de emergência, ligar imediatamente para o 199. 199 Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiros. E agora, para a gente finalizar, como é que estão funcionando os pontos de apoio e o sistema de sirenes nas áreas de risco em caso de necessidade e evacuação? Então, esse sistema de alerta e alarme ele é acionado quando a gente aciona o alarme no local do setor que precisou de que a gente avisa a população que possa vir a ter problema naquela região, o ponto de apoio mais próximo ali vai estar aberto e a gente pede para a população, ao ouvir a sirene, se encaminhar para o ponto de apoio mais próximo da sua residência. Obrigada, Major, pelas informações. Esperamos aí que a chuva dê uma trégua, né? Verdade. A gente que agradece todas as vezes que a gente precisar falar com a população, que a imprensa nos ajude colaborando com essa informação. E a gente volta agora aos estúdios do Zoom Notícias. Obrigado, Carol. Obrigado também ao Major Evi Gomes. Vamos para o próximo bloco ver como é que fica a previsão do tempo, então, para o fim de semana. Até já. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer.
Super estreia desse documentário muito legal, hein? Amanhã, 22 horas, sobre a tragédia de 2011 com... vou falar um negócio para vocês. Eu assisti alguns trechinhos com entrevistas, com depoimentos muito emocionantes e marcantes sobre aquele momento importante aqui de Nova Friburgo. Vale a pena você conferir. Vamos ver então a previsão do tempo. Como é que fica esse sábado e esse domingo aqui em Nova Friburgo? Muito parecido, tá, gente? Tanto no sábado como no domingo, o sol vai aparecer com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. No sábado, a temperatura mínima fica na casa de 18, batendo máximas de 24, e o domingo ficando um pouquinho mais quente, mas com a mesma previsão, tá? Chegando a 28 graus de máxima. Quero agradecer a audiência de todo mundo, pedindo para você se comportar, para que na segunda-feira a gente possa chegar aqui só com boas notícias, beleza? E o nosso jornal sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.